Olá, pessoal, boa noite. Hoje, especialmente, nós não estamos ao vivo. Isso porque nós não poderíamos perder a oportunidade de conversar com essa pessoa tão especial que está conosco hoje. Bem, nós lutamos para que e nos esforçamos para que esse encontro acontecesse. Isso porque a gente não sabe quando é que nós vamos ter a oportunidade de conversar com ele novamente. E o papo com ele é sempre uma coisa boa. Mas antes, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão conosco. Eu quero dizer para você que, se você tiver perguntas, pode fazer, que nós vamos encaminhar, tá, para o nosso convidado. E eu tenho certeza que ele, sendo uma pessoa muito gentil como é, ele vai responder as perguntas e as dúvidas que vocês tiverem, né? Então, lembre-se que a sua participação aqui é muito importante, faz grande diferença. E todas as quintas estamos aqui justamente para oferecer, né, aos nossos amigos, aos nossos familiares, a essa gente boa que nos acompanha, esse papo gostoso, descontraído e também de muito encorajamento, que é o projeto Ânimos. Ok? Bem, pessoal, olha só, a pessoa que nós temos aqui conosco, ele é casado, né? É um casal muito bonito, um casal assim, muito amável. Nós tivemos a oportunidade de estar com eles há 2 anos atrás aqui no acampamento da nossa igreja, e a gente não queria que eles fossem embora, a gente queria que eles ficassem aqui com a gente. Tão especial foi esse momento com eles. Por isso, eu quero chamar, né, agora, né, o Felipe, Marcos Felipe Sena, né, para conversar com a gente. E aí, tudo bem, Marcos Felipe? Tudo ótimo. Tô me sentindo assim muito lisonjeado depois disso tudo. E eu quero Ah, dizer que é extremamente recíproco. Como é bom conhecer vocês. Como foi bom todo esse pouquinho tempo, né, que a gente passou junto. Deu para ter muita saudade e é um prazer estar aqui conversando com todos. Boa noite aí para todo mundo que está assistindo também. então, nossa, nós lutamos, né? Você lutou de um lado com a sua agenda, a gente aqui, o Carlos também correndo do outro, para a gente poder estar juntos, porque com, é, com certeza de- o dia que esse vídeo estiver sendo, né, passado, você estará bem longe, não é verdade? É verdade. Vou estar bem longe daqui, com certeza. A gente está saindo daqui no dia 12 de setembro, rumo a um país do Oriente Médio, então vai dar um tantinho de horas distante, né? Mas Isso. graças a Deus que deu essa luz para o homem da tecnologia, vai dar para a gente estar conversando aí. Isso. Então, a gente tem um hábito aqui sempre, eu chamei de Felipe, tá? Eu acho que não acostumei com o Marcos, então eu chamo de Felipe. Não, e, gente, eu acho que quem tá assistindo e tem nome composto vai se identificar totalmente comigo, né? Porque em alguns lugares você é reconhecido como o primeiro nome, em outros o segundo, e nem eu consigo associar. Então, quem me chama de Felipe, eu esqueço que eu me chamo Marcos. Então, pra vocês Tudo é bem, Felipe né? mesmo, tranquilo. Então, Felipe, conta pra gente, né? Eu acho perguntar, conta pra nossa história. Quem é o Felipe ou quem é o Marcos Felipe? Bom, contar um pouquinho da minha história. Gosto demais de falar sobre isso porque eu consigo perceber e evidenciar o tanto que o Senhor foi bom comigo na minha história. Bom, como já foi dito, né, eu sou o Felipe, sou mineiro, nasci em Sete Lagoas, Minas Gerais, e eu venho de uma família cristã, e de uma família que tem uma ênfase missionária também, né? Então, não foi por acaso que eu comecei a me interessar por esse meio missionário e tudo mais. Nasci em Sete Lagoas, né? E venho de pais separados. Meus pais se separaram, infelizmente. E aí seguiram a sua vida. Fiquei com a minha mãe. A nossa trajetória, minha mãe, como missionária que era, foi dentro de várias bases missionárias, né? Então a gente foi para uma base missionária que trabalhava com crianças
em situação de rua, moramos em algum outro estado do Brasil também. E por aí eu cresci uma criança assim extremamente curiosa, curiosa acerca do outro, curiosa acerca da cultura e sempre também ouvindo a minha mãe me falar uma coisa que, assim, gente, desde que eu me entendo por pessoa, minha mãe fala isso. Eu já deixo até como um adendo aqui para os pais. Minha mãe sempre, sempre disse, Felipe, desde quando você estava na minha barriga, eu te entreguei para o Senhor. E eu fiz uma oração quando eu estava grávida de você e quando você nasceu também. Senhor, essa criança é sua. Eu tenho esse ministério de cuidar, de amar, de servi-la, de estar junto, de ser mãe. Mas o Senhor é o dono dessa criança. E eu entrego o Felipe para o Senhor. Para o Senhor, se o Senhor quiser levar ele para missões ou para qualquer outra coisa, tá aí. Então já deixa esse adendo, pais, abençoem os seus filhos. Abençoem os seus filhos no ministério do Senhor, que não é um ministério somente de missões, claro que não, mas aquilo que o Senhor implanta no coração dos seus filhos. Então eu cresci, né? Minha mãe conheceu, graças a Deus, o meu padrasto, que se chama Luciano, que também na época atuava como missionário nessa instituição. E aí é que a gente começou a mudar mais ainda de estado, né? Eu nunca passava mais de 2 ou 3 anos dentro do mesmo estado até os meus 10 anos de idade. Conheci vários estados do Brasil por conta do serviço dele também, né? Depois eles passaram a ser missionários em tempo integral, até que nós voltamos para Belo Horizonte, né? Que a gente chegou a morar em Belo Horizonte uma época. E aqui eu comecei a frequentar bastante os acampamentos de férias da Jocum. Então, assim, eu creio que grande parte da minha história como ser humano e como cristão tá dentro desses acampamentos de férias, entende? Sim, Que se chamava King's Kids. sim. Quer falar alguma coisa, Marlise? Eu não tô conseguindo Não, ouvir. não, eu tô Ah, te tá. ouvindo. Pode ficar tranquilo. Ok. Então foram dentro desses acampamentos, né, que se chamam King's Kids, não sei se vocês conhecem. Desde quando eu era bem novinho, desde os meus 11 anos foi a minha primeira campanha de férias e depois disso por aí foi. Minha vida começou a ser moldada, entende? Literalmente moldada e reorientada. Reorientada não, mas orientada para o caminho que o Senhor queria que eu tivesse. E nisso eu fui crescendo, crescendo. Tive alguns momentos na minha adolescência de literalmente querer experimentar o que que tem fora daquilo que eu deveria fazer, né? Eu quis realmente negar um pouco aí do que eu sabia que era a minha identidade, o meu chamado em Cristo, de ir para missões ou de servi-lo a todo momento. E como muitas pessoas, né, cometem realmente aí esse grande erro, né, de talvez estar na igreja, mas viver uma vida dupla, né? Tá se envolvendo com outras coisas também que não são do Senhor, tá literalmente deliberado no pecado, eu também fui. Até que o Senhor me deu assim, eu digo que foi muito engraçado esse meu retorno para o Senhor e como que ele cuida de absolutamente todas as coisas e ele é. Eu fui literalmente assim, o Senhor puxou o meu tapete e eu vim rolando, gordinho do jeito que eu sou. Eu, assim, nem voltei andando para os pés do Senhor, voltei rolando, né? Quando o Senhor falou: Não, não dá mais, você vai vir para cá e é nisso que eu te quero, esse é o seu chamado. Foi quando eu voltei aos pés do Senhor, isso durou uns 2 anos, né? Eu tava um pouquinho fora, e aí diretamente eu fui para Jocum. E dentro da Jocum, eu sempre trabalhei, desde aqui da minha época como pré-adolescente, por mais que eu estava na igreja, eu sempre me envolvi com trabalhos sociais, né, de cunho evangelístico, e eu sempre trabalhei com crianças em situação de vulnerabilidade social, principalmente crianças, né, de favela que têm uma ênfase maior no abuso sexual. Então, na Jocum, eu só continuei fazendo esse meu trabalho, recomecei um projeto que tinha lá fechado há vários anos, que era o Espaço Pequeninos, que era um projeto que atendia crianças, né, e adolescentes da comunidade ali ao entorno da Jocum de Goiânia, que está localizada numa das regiões mais perigosas ali, de Goiânia. E fiz psicologia, sou formado em psicologia,
Lá dentro também conheci a minha esposa maravilhosa, que infelizmente não está aqui, né, comigo agora, porque como nós estamos saindo do país, né, ela foi despedir dos pais dela e levantar um pouco do nosso sustento, falar um pouco do que a gente vai fazer lá na cidade de que ela veio, né? Ela é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Conheci ela, né, nesse contexto de Jocum, em uma campanha de férias também, lá no Paraguai. E aí ela veio também para Missões, nos casamos. E nisso nós continuamos, né, esse projeto com crianças, e o Senhor começou a falar conosco acerca de um passo maior, né, um passo novo, na verdade, que era missões transculturais. Que eu sou missionário da Jocum, né, desde quando eu fui para missões em tempo integral, literalmente deixei casa, família para trás e fui, fazem 10 anos que eu trabalho dentro de Jocum Goiânia, né? E agora nesse meu 11º ano que vai entrar, nós estamos indo aí, eu e a Adri, para uma nova orientação, um novo caminho do Senhor que a gente vai poder estar conversando um pouquinho mais. Só que creio que basicamente essa é a minha história. E eu deixei um conselho, né, para os pais sobre abençoarem os seus filhos, sobre liberarem os seus filhos para o que o Senhor os chama. Mas eu também deixo um conselho para os jovens, para os filhos, né, os filhos de casa ainda. Eu recebi o que o Senhor queria para mim, a orientação da minha vida e o desfecho, né, daquilo que eu creio piamente que eu fui chamado para fazer em trabalhos da igreja, né? Eu, por mais que por 2 anos eu estive longe, eu sempre me orientei, eu tenho que estar dentro da igreja. Vou nas atividades, vou nos acampamentos, vou nos retiros. E foi no momento desse que o Senhor me resgatou e me reafirmou. Então, jovem, não se afaste. Não se afaste nem deixe de participar daquilo que a igreja propõe, porque é lá que nós encontramos um grande pasto aí para a gente se alimentar. É isso. Nossa, ô Felipe, que coisa boa ver essa história, né? Enquanto você falava, eu ficava pensando como é importante realmente os pais abençoarem seus filhos, e realmente os filhos não são nossos, né? Você ainda não é pai, mas eu sou mãe, e muita gente que está assistindo a gente, né, já tem filhos e tem netos até. Mas quando a gente entrega um filho, uma filha, como Ana fez, né, com Samuel, né? Eu acho tão interessante porque ela só teve ele, ela não tinha certeza se ela ia ter outros. E, no entanto, ela dedica ao Senhor. Isso mostra que nós precisamos realmente consagrar os nossos filhos. E isso tem assim, um grande peso na vida deles. Olha para você ver, eu não sei se o Timóteo te contou, mas quando o Timóteo nasceu, ele, ele foi batizado por um pastor que tinha acabado de perder um filho adotivo no acidente. Um filho jovem. E aí, no dia do batismo, o pastor estava lá, né, com a faixa na cabeça, porque ele também tinha se ferido no acidente, Nossa. e ele estava emocionalmente muito, assim, muito emocionado, né? Estava muito sensível. E aí ele fez uma oração para o Timóteo, que eu acho que você vai dizer assim, Marlise, realmente foi uma bênção profética, porque ele falou assim, ele pegou o Timóteo no colo e falou assim, que ele seja uma bênção para a sua geração. Que ele seja uma bênção para a sua geração. Que ele seja uma bênção para a sua geração. E hoje eu vejo, né, o Timóteo aí, né? O nome dele significa aquele que Exatamente. adora a Deus. E eu vejo essa bênção no batismo dele se concretizando. Então, quando Uhum. você fala isso, a gente tem que ter coragem, porque entregar os filhos nas mãos do Senhor é um privilégio, né? Ver Deus usando a nossa geração, não é verdade? É Uhum. maravilhoso. Agora, você já falou um pouco, né? Quer dizer, desde o momento em que você nasceu, você respirava missões, não é verdade? Uhum. Mas tem diferença entre a gente ter esse contato, essa experiência, essa construção com a família e tudo, e Deus falar especificamente com o coração da gente. Quando é que você se percebeu?
com esse chamado para missões e para missões internacionais ainda, em países do Oriente Médio, lugar tão perigoso. Uhum. Olha, eu acho interessante, né, quando a gente fala sobre essas questões de como que nós recebemos, né, o nosso chamado e tudo mais. Algo que é intrínseco do crente, né, algo que já vem com ele, quando ele volta para os pés do Senhor, né, quando o Senhor o chama e ele fala, Senhor, tu és o único Deus, entrego minha vida, no ato de conversão. Nós já somos chamados para missões, né? Com certeza absoluta. Entretanto, existe sim esse ponto no qual o Senhor, ele literalmente vem, Samuel, Samuel. Então, eu consigo lembrar exatamente do dia em que eu tive plena certeza absoluta do chamado do Senhor na minha vida. E também, né, parece até. Eu fico redundante em dizer que foi dentro de uma dessas campanhas de férias, né, de King's Kids, mas eu me acho até suspeito para falar, gente, porque eu era piolho dessas campanhas. Como que elas eram? O pessoal de Jocum, de uma base, né, de Goiânia, no caso, que eram as que eu participava, eles reúnem crianças e adolescentes do Brasil e do mundo todo para passarem as férias juntos. Nas 2 primeiras semanas, essas crianças e adolescentes têm aulas acerca do caráter de Deus, acerca de evangelismo, acerca de questões de si mesmos, e depois eles vão para a evangelização, né? Artes também, enfim. E em uma dessas aulas que eu estava nessa campanha, eu tinha na época 13 para 14 anos. Eu estava orando e eu tinha ouvido uma aula acerca do ID, do Senhor, que era algo que eu já escutava. Meu tio era missionário em tempo integral, minha mãe já tinha sido, minha outra tia, enfim. E aí eu lembro que uma coisa que eu falava com o meu tio, né, que era missionário, isso antes, eu falava, Daniel, eu assim, não tenho nada contra missionário, acho chique demais, só que eu não quero passar fome. Então, não sei se eu vou ser missionário, não. Eu falava isso quando eu era pré-adolescente para ele. E aí, nessa aula, né, sobre o ID do Senhor e tudo mais, eu fui inundado de uma convicção, eu digo assim, de um abrir de olhos de que o mundo precisa de Deus, de que as pessoas que estão lá fora, né, lá fora que eu digo é fora de mim. Pode ser o meu vizinho, né, pode ser o meu colega aqui do lado, ou a pessoa lá do outro lado do mundo, precisa de Deus. E nesse abrir de olhos, né, me trouxe um temor enorme de que eu eu carrego essa presença de Deus na minha vida, junto com o Espírito Santo. E eu sou o responsável de fazer isso. O Senhor, literalmente, ele me chamou de uma maneira muito consciente e muito concreta, né? Na qual eu literalmente ouvi de Deus: você tem que pregar. Eu te dei, eu te salvei, eu te adotei, eu dei. Você precisa fazer algo, você precisa ir para frente e falar de mim para as outras pessoas. E aí nessa aula, né, eu ouvindo acerca disso, eu comecei a fazer uma oração na minha cabeça, sem me expressar, né, oralmente. E eu falava, Senhor, me aceita, porque eu tô vendo que o Senhor quer alcançar o perdido e o perdido precisa do Senhor. Essa é a equação. O Senhor quer alcançar e eles precisam. E precisa de um outro componente nessa equação que é alguém para ir. Então, por favor, me aceita, deixa eu ir. E aí, de uma maneira assim, sobrenatural, né? As coisas que só Deus explica. Um dos obreiros, né, dessa campanha que está hoje no México, que é o Diego Brito, ele é missionário lá. Ele chegou para mim no meu ouvido e falou: Olha, eu tenho que orar com você porque Deus está falando comigo. E a oração dele não tinha nenhuma outra frase a não ser: Eu te aceito, Felipe. Eu te aceito, Felipe. Eu te aceito, Felipe. Aquilo foi assim, nossa, foi muito legal, muito sobrenatural. Muito forte, Então, a né? partir daquele dia, muito forte,
A partir daquele dia, né, com os meus 13 para 14 anos, eu tive certeza absoluta, assim, absoluta, de que a minha vocação, né, a minha estrada de vida teria que ser literalmente voltada para missões. Mas eu entendia em Deus que o meu estilo de missões, ao qual ele estava me chamando, era literalmente para uma vida de renúncia, né? Uma vida de renúncia de cidade, de família. Deus, ele chama a gente de maneiras particulares. Todos devem ir para missões, todos são missionários, mas existem várias facetas das missões, né? A missão no seu trabalho, enfim. E eu tive certeza, né? Aí eu não sei nem explicar como que o Senhor me chamava para esse tipo de missão de renúncia, né? Que a gente chama de missão em tempo integral. A partir dali, eu segui a minha vida desse jeito. Tanto que eu lembro que eu saí da campanha tão assim eufórico de que o Senhor me aceitava para fazer um trabalho que é dele, um trabalho assim santo, puro. E eu, cara, como que pode? Aí eu lembro que eu comecei a fazer um monte de coisa, sabe? Naquela inocência poderosa da criança que o Senhor, que Jesus sempre deixou claro, deixa vir a minhas crianças porque elas têm o reino, né? É delas. Então eu lembro que eu cheguei, aí eu escrevia cartinhas, tipo assim, algum versículo, sabe? E várias cartas. Aí eu saía no meu bairro e colocava em pontos estratégicos, tipo assim, no banco da praça, no orelhão. Eu, nossa, Deus, a pessoa que for sentar aqui vai encontrar essa carta e o Senhor quer falar com ela. Ou seja, foi algo assim de mudar de direção mesmo. O Senhor me puxou e me chacoalhou. Como eu tinha dito no começo, né, da minha história, eu me perdi nesse caminho, sim. Mas, né, entretanto, eu digo que eu creio que isso aconteça com várias pessoas. Aqueles que são chamados pelo Senhor para serem filhos, eles não esquecem, porque é algo que as pessoas têm até dificuldade de entender, mesmo enquanto eu estava completamente distante, mentiroso, doente e sujo. Na minha cabeça sempre sinalizava: Felipe, você sabe que não é isso que você tem que fazer. Você sabe muito bem que você não vai se encaixar nesse molde o tempo inteiro. Isso sinalizava na minha cabeça o tempo inteiro. Até que foi quando o Senhor puxou o meu tapete, né? O império assim que eu tentava construir de para mentir, né? Eu mentia, né? Eu estava na igreja, tipo, perfeitinho, e fora da igreja eu fazia aloprava. O Senhor puxou o tapete, né? Tipo, descobriu, todo mundo descobriu que eu era um mentirosozinho mesmo, que eu era bem ruinzinho. E aí, assim, caiu tudo, né? E aí eu tive que, meu Deus, fui pego, mas no meio desse caos, né, eu falei, graças a Deus, acabou esse tormento de mentira, né? Fui pego, estou falido e agora eu não tenho mais dinheiro para pagar minha dívida, é só o Senhor. E aí foi aí que ele entrou. E aí, com os meus 17 anos, eu fui para Jocum para trabalhar em tempo integral, né? E aí, dentro da Jocum, começou essa minha história. Mas foi assim que eu recebi meu chamado de maneira particular. Que legal. Então, Felipe, é engraçado que você coloca, né, a importância de ministérios que despertem crianças e adolescentes, né, para esse envolvimento com, Uhum, com o reino, com missões. Não tem uma idade para a gente começar a fazer missões, não tem uma idade para a gente ter um chamado, na verdade. Deus uhum, usa as sim, crianças de uma maneira muito especial, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, quer dizer, em todas as idades. Mas quanto mais uhum, precoce a igreja, né, a família investir, porque, por exemplo, eu imagino que sua mãe, com todo carinho, tudo, ela sempre investiu, porque as campanhas são pagas, mesmo que você vá para ajudar, para trabalhar, tem uma parcela de custo. E às sim, vezes, né, o que eu percebo, por exemplo, que esse é um grande investimento, porque é um uhum, investimento na formação do caráter da pessoa. Tanto aqui uhum, em casa, os dois meninos já participaram, né, das campanhas. E eu aham, fiz questão de enviá-los justamente para essa experiência
que você falou no início, que é de conhecer outra cultura, outros hábitos, outras pessoas, outras realidades. Por exemplo, Timóteo, né? Para ele parece que não foi muito esforço, não, porque ele ficou um mês comendo piqui, ele é goiano, ele gosta de piqui. Ah, não, credo, dou conta não. Pois é, mas assim, mas ele falou assim, mamãe, quando ele chegou da campanha, ele falou assim, mamãe, eu dormi 20 dias no chão, eu tomei banho de água fria, e eu não trocava isso por um hotel de luxo, porque ali eu estava fazendo a vontade de Deus, né? Exato, Então, exato. então assim, a gente apresenta, a gente tem a oportunidade de apresentar para eles algo que não tem preço, sabe? Que é essa comunhão profunda com Deus. Agora você falou uma coisa muito legal. Você falou assim que não ia ser missionário porque você não queria passar fome. A minha pergunta que eu faço para você é: alguma vez você passou fome? Não, Até nunca passei agora? fome. Até agora não. Tive dificuldades, com certeza absoluta. Mas tem até uma coisa que eu queria pegar o gancho na sua fala. Eu estava fazendo uma orientação de pais esses dias de um paciente. E aí eles falavam muito acerca assim de o que que eu tenho que investir para os meus filhos, né? Qual que é o investimento que eu tenho que dar? E aí eu tava falando que todas as coisas, em tudo que a gente faz, existem perdas e ganhos. E a gente tem que escolher o que que a gente tem que perder, o que que a gente quer perder e o que que a gente quer ganhar, né? E eu vejo que essa questão do empenho em assim doar na vida do filho para fazer algo de verdade, algo que seja sólido, é uma linha muito tênue. E aí eu vejo que a gente, né, eu digo a gente como ser humano, né, não sou pai, nós investimos em tantas coisas que geram perdas enormes, perdas assim enormes, perda de tempo com a família, na frente de telas, perda de saúde mental, sabe, assim, em encontros, em passeios que não fazem o mínimo bem, né, para a sociedade nem para os filhos. E quando eu vejo nessa questão do incentivo no ministério, a perda que você tem são perdas que são insignificantes, insignificantes comparadas ao ganho que você vai ter, entendeu? O ganho em Deus, o ganho de experiência, o ganho de sabedoria, de maturidade, porque, gente, campanha de férias, né? Os meninos já foram, você está disposto a tudo ali. E aí, eu já tive muitas dessas perdas, né, que são insignificantes em relação ao que eu tô ganhando. Passar fome, ainda não cheguei lá e não conheço missionários que passam fome porque o Senhor alimenta até o passarinho. Quem dirá de nós que somos filhos? Quem dirá? E o que que é a fome, né? O que que é a fome, se não a oportunidade da gente ouvir melhor a voz do nosso Senhor? Entende? O que que são as dificuldades, se não a oportunidade também da gente estreitar o nosso relacionamento com Ele, dizendo que, para além disso tudo, o Senhor continua sendo bom, né? Esse é um pensamento que nós temos muito dentro da nossa agência missionária, que as dificuldades chegam, né? Tem esse exemplo da fome, né? Por acaso, mas para além das dificuldades, Deus continua sendo bom. É isso que a gente aprende, é isso que a gente vive, e não é uma falácia. Faz sentido quando você está dentro, faz todo Sim, sentido e é gostoso de se viver. verdade. Agora fala pra gente quais são os desafios do seu chamado e da Adri para esse país do Oriente Médio. Uhum. E nós não podemos Bom, mencionar o nome por questão de segurança, tá, pessoal? Por isso a gente sim. não está publicitando esse país. Uhum, exatamente. E até uma forma, né, do pessoal, se quiser ter um contato mais próximo conosco, pode me procurar no Instagram, né, a Marlise, o Timóteo, os meninos têm o meu Instagram e eles recebem também o meu informativo missionário. Então lá tem detalhado qual que é o país e tudo mais, mas é literalmente isso, né? Nós estamos em uma base secreta, né, nesse país do Oriente Médio, é uma base missionária que desenvolve um trabalho evangelístico
muito profundo e muito desafiador, né? Por se tratar de um país no qual o evangelho, ele o país em que nós estamos está na lista dos países mais perseguidos, mas a codificação dele é um país em análise. O que quer dizer isso? É um país no qual estrangeiro pode ser cristão dentro do seu mundinho, na sua casa, sem música alta, sem nada. Faça o que você tem que fazer sozinho. A partir do momento que você sai daquele ponto, aí o bicho pega, né? Então, e qual que é o nosso trabalho? É simplesmente sair gritando, falando com todo mundo e trazendo todo mundo para essa realidade, né, do Senhor. Os desafios maiores desse nosso campo, né, dessa questão que a gente tem aí para fazer, assim, são inúmeros. Vou começar falando sobre qual que é o estilo de trabalho que nós temos nessa nossa base. Hoje nós temos algumas frentes de trabalho lá. Nós vamos começar, né, com a minha ida agora e de alguns outros missionários também que são profissionais da área de saúde, principalmente da saúde mental, um trabalho com crianças que têm alguma deficiência, principalmente deficiência neurológica, intelectual, cognitiva. Por quê? A cultura desse país específico considera que crianças que nasceram com alguma deficiência são motivo de vergonha explícita da família, explícita, a ponto de os pais nem tocarem essa criança. Eles não aferem de maneira direta, né? Como a gente consegue entender e perceber em alguns casos, né, dos indígenas, em algumas tribos indígenas aqui no Brasil, o infanticídio, né, de crianças deficientes que nascem, têm que morrer, são assassinadas. No caso lá, elas são ignoradas, completamente ignoradas, e algumas, né, quando a criança não tem um mínimo de cuidado, ela morre também. Vamos fazer um trabalho com essas crianças. Um trabalho evangelístico com pessoas, né, com crianças com déficit intelectual, que é algo desafiador demais, e com as famílias, né? Uma outra frente de trabalho nossa que já acontece com mulheres vítimas de tráfico sexual, principalmente mulheres do Sudão e da África em geral também, de alguns outros países, que são mulheres que receberam propostas de trabalhos, de N trabalhos, foram para esse país ou para outros países e quando chegou lá era mentira, né? Era um trabalho escravo e um trabalho sexual. E são mulheres que conseguiram fugir. Então a embaixada do Quênia, perdão, e do Sudão também enviam, né, para essa nossa base que tem o slogan de um projeto social, de ajuda humanitária, por isso que a gente consegue atuar. Então essas mulheres são residentes dentro da nossa base e lá a gente evangeliza, tenta reestruturar toda essa parte, né, de dignidade da mulher, principalmente na questão religiosa também e de trabalho e tentar enviá-la de volta para o país dela. O outro trabalho é com a nossa comunidade de igreja, que é secreta também, na qual pessoas que não eram cristãs e também próprios nativos se converteram para o evangelho. Gente, isso é um marco da glória de Deus enorme, enorme. Muçulmanos, né, pessoas que têm uma cosmovisão completamente diferente, muito radical. Se converteram e precisam congregar. E não podem congregar de forma nenhuma. Então, uma das nossas frentes de trabalho é essa igreja, né? Essa igreja específica lá dentro. E também um trabalho que se parece com o que eu tinha, né, lá em Goiânia, o Espaço Pequeninos, que reúne crianças e adolescentes ali da comunidade na qual nós estamos, que é uma comunidade exclusivamente árabe e muçulmana também, e pega essas crianças, né? E lá a gente dá aula de música, as crianças são atendidas na área psicológica, a aula de arte em geral e aula de religião, né? Em cristandade. Quais são os desafios? Literalmente, o desafio de ser um missionário em um lugar que não pode haver missionários. Daí a gente já consegue ter a liberdade de criatividade para saber o que que é. E alguns desafios pontuais também, que é os que nós estamos correndo atrás aqui, né? Eu e a Adri, que em primeira instância é o desafio financeiro. O país no qual nós vamos está no top, né, de 1 a
para não ficar muito claro, né, de 1 a 6 das moedas mais caras do mundo. E então o sustento missionário lá é altíssimo para a nossa realidade aqui no Brasil. Para nós termos uma vida básica das básicas, nós precisamos de R$ 5.000 de sustento todos os meses, né? De igrejas que nos apoiem com isso, de pessoas, enfim. Então esse é um grande desafio para a gente, que a gente ainda não conseguiu, mas estamos correndo atrás. E também o desafio da distância, da sua própria cultura, distância da família, né? E também o desafio espiritual, de que você está numa região completamente diferente, na qual você não é bem-vindo em nenhuma instância pelo que você quer fazer, né? Então existem várias necessidades assim das quais nós temos aí para pontuar. Creio que nisso que eu falei deu para ter uma noção. Além de que também, o Felipe, a gente pode mencionar que vocês estão indo para uma área muito conturbada, principalmente com o que aconteceu no Afeganistão agora, né? Isso, E isso. então, assim, os olhos do mundo estão ali. E Uhum, agora exato. o extremismo, né, do grupo Talibã e também o extremismo muçulmano vai ficar muito mais forte sobre os cristãos, com certeza, né? Exato, exato. E até uma coisa que eu esqueci de falar, ainda bem que você me lembrou, porque é um trabalho que surgiu em menos de 2 semanas, né? Um trabalho muito novo e muito desafiador, que é o seguinte, a nossa base, né? Quando você pensa em Oriente Médio, existem bases missionárias, sim, no Oriente Médio, né? E a igreja é perseguida. E essas bases, por mais que sejam extremamente secretas, que as pessoas não sabem onde estão, elas se comunicam entre si, né? Pedindo um apoio, uma rede aí de intercessão, enfim. E com essa questão do Afeganistão, né, os missionários que estavam lá e algumas ONGs que sustentavam alguns trabalhos de evangelismo lá entraram em contato conosco e falaram: olha, a gente precisa tirar esse pessoal de lá. Tem famílias, né, afegãs que já estavam sendo discipuladas e elas vão ser mortas. E o país de vocês está próximo. E no momento é o mais seguro para eles, mais do que ficar lá. Então nós íamos receber na nossa base uma família de 5 pessoas. E aí o meu líder até falou comigo, né, Felipe, vamos orar, porque a gente vai receber essa família, não sei como que a gente vai fazer. De um dia para o outro, essa uma família de 5 pessoas se transformou em 1.500 pessoas, 1.500 afegãos estão indo para lá. Pois é, pedindo socorro. E aí, até agora, a gente, né, o nosso líder está voltando para o país. Ele está aqui no Brasil também. Ele está voltando já no dia 31 agora para tentar resolver todas essas questões, porque fomos pegos de surpresa, né? Então a gente vai ter que abrigar essas pessoas de alguma forma. Não sabemos se o governo vai nos ajudar, né? Ou se a ONU também, creio que sim. Mas quem vai estar liderando a chegada dessas pessoas e o desenvolver delas, né? Vai ser a nossa base, com esse slogan de ONG, né? Com ajuda Humanidade, comunitária, ajuda humana. olha Exato. só. Então, e essa, gente, em meio a todo o caos, né, que a gente vê, nós conseguimos perceber o quanto que o Senhor sempre, sempre está trabalhando. Mesmo em meio à dor, ao sangue, à lágrima, o Senhor nunca deixou de trabalhar. Nada sai do controle dele. Essa é uma oportunidade ímpar da gente evangelizar essas pessoas que estão saindo da sua própria nação, né? Vai ser assim uma oportunidade maravilhosa, maravilhosa. É um trabalho a longo prazo que nós vamos fazer junto com eles. E quando você tem um nativo que se converteu, o peso que ele tem para falar para outro nativo acerca do evangelho é 1.000 vezes maior do que um missionário estrangeiro. Sim. Então agora a gente Você, está com esse desafio. você me lembrou lá em Pedro, né? Quando aconteceu a grande dispersão. Acho que Tá ouvindo? eu não consegui te ouvir, Marlise. Perdão. Agora Tá. Eu estou dizendo que lá na carta de 1 Pedro, quando aconteceu a grande dispersão,
as pessoas falavam que estavam sendo apurados pelo fogo, era o crescimento do evangelho, né? Deus É, dispersando as pessoas para que o evangelho fosse exatamente. alcançado, né? E aí, Felipe, como a gente não tem muito tempo ainda, né, para a gente conversar, eu queria que você, né, você disse assim, olha, Deus tem sido fiel, a gente passou fome, mas a gente precisa de recurso e o missionário não vai passar fome mesmo, porque com certeza, depois dessa live hoje, Deus vai estar levantando gente para orar por vocês e para Amém. contribuir, né, para adotar vocês, assim, porque a gente sabe o tanto que é desafiador. Então, eu já falei um pouquinho, mas como que as pessoas que estão aí, né, nos vendo, podem ajudar o Felipe Ada, esse ministério? Uhum. Algumas pesquisas dentro de missões, né, que umas organizações grandes fazem, já constataram várias vezes que o que mais tira o missionário do campo de trabalho ou o que mais o desanima é o relacionamento. E em principal, eu te falo agora com uma licença pessoal, o relacionamento com os demais, né, com a sua igreja e com o corpo de Cristo. Então, para mim, a primeira ajuda que um missionário recebe é a ligação, a mensagem de texto. O Felipe, a gente está com você. Como que você tá? Felipe, você tá vindo para o Brasil? Vem aqui em casa pra gente tomar um café. Que saudade! Você tem família em Cristo aqui. Felipe, orei por você essa madrugada, orei por você e pela Adri essa manhã. Que Deus abençoe o seu dia aí no campo. Essa é uma das maneiras principais para mim de se ajudar o missionário em campo, porque nós somos corpo, corpo mesmo. E o missionário não é um membro amputado do corpo que está fora, de forma nenhuma. E as outras maneiras que nós podemos ajudar, pessoal, intercessão. Intercessão pura pela nossa saúde, pela nossa segurança, porque missionário fica doente. E várias vezes até, às vezes você está num país que é extremamente insalubre, né? As condições, enfim. Pela perseguição, né? A segurança. Orar pela família que está no Brasil, no nosso caso, para o Senhor os proteger. Penso tanto que é algo agoniante, assim, agonizante. Você está a muitas horas de distância e um familiar seu no Brasil precisar de ajuda e não ter ninguém. E também ofertando, porque a vida em missões é bem cara, é bem cara. Eu vejo que muitos de nós, às vezes, temos uma percepção de que um mínimo está bom para o missionário. E a nossa vida é cara. Por quê? Porque a gente tem 1.500 pessoas para evangelizar, abrigá-las e fazer algo. E N outras coisas também, né? Então, uma das ajudas práticas que nós precisamos, e isso é um contexto missionário geral, é ofertando na nossa vida, né? Ofertando mensalmente, ou uma oferta de amor que acontece, ou perguntando qual é o projeto que vocês têm sentido do Senhor acerca, né, de começar. Então, a gente quer ajudar de alguma forma, orando, ou então divulgando o nosso trabalho para pessoas que sejam, é claro, de segurança, né, que sejam próximas e que podem nos apoiar de alguma maneira. Eu creio que esses âmbitos, né, que eu coloquei sobre relacionamento, intercessão e ajuda financeira, eles ramificam bastante, mas dão um apoio excelente para o missionário. Olha só, que coisa boa, né? Então, assim, nós podemos fazer muito mais do que só o investimento. O investimento é importante, deve ser, você precisa, e quando a gente investe em missões, o Senhor multiplica, né, os nossos talentos, sabe? Porque tudo é dele, Multiplica né? mesmo. Multiplica muito. Agora, é muito importante que a gente tenha esse primeiro tópico aí, é cuidado, né? Você é psicólogo, de formação, a Adri é enfermeira, mas vocês são seres humanos, né? Vocês vão lidar todo dia com muita dor, com muita frustração e assim, com muita limitação, que só o poder de Deus mesmo para suprir.
Mas eu tenho certeza, viu, Felipe, que as pessoas que estão nos assistindo, elas vão adotar vocês. E eu já quero deixar aqui, tá? Olha, hoje, dia 26 de agosto, quando vocês voltarem, eu quero que vocês venham para casa aqui, né, de Queremos. papai Ezequiel e mamãe Marlise, vamos dizer assim, que a gente acaba adotando vocês do fundo do nosso coração e vou levar vocês lá para a fazenda também, para vocês darem uma descansada boa. Sim. Lá tem piqui também, viu? Ixi. Não, mas tem pão de queijo, tá? Então, Ah, não. aí Então, melhora. gente, tendo pão de queijo, pra mim, fechou, fechou. Outra coisa, Felipe, eu quero dizer, antes de encerrar, o seguinte, né? Você já tá bem a caráter, né? De um Adri, né? Com essa barbinha, né? Isso é Tá proposital? vendo? Não, não, eu acredito que não é proposital, mas já acho que eu vou começar a aderir, né? Porque acho que faz bem nesse momento, para já criar É, um vínculo de empatia, né? Pelo menos isso. visual. Visual. Gostei, gostei. E a Adri com aquele cabelão também, né? Combina demais. Exato, exatamente, Ai, exatamente. ai. Pois é. Ó, Felipe, eu quero pedir a você, então, que termine, né, esse bate-papo tão gostoso, que conversar mais com você, mas a gente Ah, também. sabe que você tem seus compromissos e nós temos também, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem de ânimos, apesar de que sua fala toda é uma mensagem coach, né? Sempre para cima, sempre colocando o poder de Deus, sempre colocando assim, olha, gente, né, Deus faz muito, acho que esse é o maior ânimo que a gente tem. Mas eu queria que você desse a sua mensagem aí. Amém. Bom, então eu separei algo bem rapidinho aqui, né? Porque a gente está com o tempo corrido, que é uma frase do Menteith, que é um escritor e um teólogo muito famoso. E ele diz o seguinte: eu quero ler para você, jovem, para você, adulto, para você, pessoa que nos assiste. Nós, como todos missionários, né, desde quando nos convertemos, chamados para pregar o evangelho, somos missionários. Se sua motivação missionária são os elogios, você vai se sentir desmotivado quando o mundo te perseguir. Se sua motivação missionária é a obediência aos pastores, você vai se sentir desmotivado quando eles não valorizarem seus sacrifícios. Se sua motivação missionária é a salvação de almas, você vai se sentir desmotivado quando as conversões forem poucas ou nem acontecerem. Ponha sua motivação na propagação da glória de Deus, e a imutável autoridade de Cristo dará um ardor perene à sua alma. Com isso, eu queria convidar vocês em casa a lerem Romanos 15, que diz sobre o momento em que Paulo estava lá em Corinto e ele já tinha terminado seu trabalho, precisava entregar uma oferta, tinha que fazer uma missão em Jerusalém, depois queria ir para Roma e depois queria ir para Espanha, começar um trabalho novo do coração dele, um trabalho de evangelização. E sabe o que Deus fez? Deus disse: não, você não vai fazer isso. Paulo foi perseguido, Paulo quase foi assassinado quando ele foi fazer esse trabalho. Paulo foi preso e nós nem temos evidências bíblicas de que ele chegou de fato à Espanha. Mas, enquanto ele estava em todo esse sofrimento de ser perseguido, estar preso e N outras coisas, ser açoitado, a palavra do Senhor cresceu de maneira sobrenatural, que dura até hoje. Ele escreveu as suas cartas. Nós somos abençoados por ela até hoje. Ele alcançou muito mais pessoas do que ele alcançaria se fosse para a Espanha. Ele lidou e evangelizou governantes, reis, pessoas, companheiros de cela. Ou seja, a sua motivação tem que estar nos planos e na glória do Senhor, mesmo quando nós somos frustrados pelas coisas que a gente coloca uma motivação errada. Então eu quero deixar essa palavra de ânimos para vocês. Coloque a sua motivação no Senhor, planeje com Ele e saiba que mesmo na prisão, mesmo no açoite, mesmo nas lágrimas, o Senhor é Deus.
e ele continua produzindo e frutificando através da sua vida. Então esteja atento a quem você pode abençoar em todos os momentos. É essa. Nossa, parabéns, muito obrigada. Nossa, realmente, vamos levar esse conselho e essas palavras no nosso coração. Felipe, muito Amém. obrigada. Boa viagem para vocês. Mande notícias para Obrigado. nós, né? Nós vamos estar aqui ansiosos de saber se vocês chegaram bem, como está tudo por lá. Quando precisar, pede socorro, a gente está aqui. E nós temos muitas pessoas que estão aqui conosco. Nós podemos também pedir para dobrar os joelhos e clamar pela vida de vocês, tá bom? Amém. Amém. Eu que agradeço completamente. Já deixo aqui o beijo que a Ada pediu para eu deixar e o abraço bem forte. Ela tá assim, nossa, que paia que eu não pude participar, né? Hoje ela tá literalmente em translado, tá viajando hoje, nesse momento. E é um prazer pra gente. Nós nos sentimos extremamente seguros junto com vocês, porque vocês são irmãos mesmo, irmãos, família em Cristo. E pode deixar que eu vou comer esse pão de queijo assim que nós chegarmos no Brasil. E vocês vão ter notícia